Hoje em dia, com o uso de dados pessoais em várias instâncias da nossa vida, se nós não tivermos noção de como nossos dados pessoais são usados, o que é feito com eles e, principalmente, como podemos evitar usos abusivos desses dados pessoais, nós vamos, no fundo, abrir mão de muito mais do que a nossa privacidade, o nosso sossego, mas, na verdade, estaríamos abrindo mão de exercer controle sobre a nossa própria vida, sobre a nossa liberdade, sobre as nossas escolhas. O Danilo, ele realmente deixou um legado gigantesco. Ele vai ser eternamente lembrado como uma das pessoas mais importantes no Brasil no que diz respeito ao desenvolvimento de políticas públicas. O Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados devem muito ao Danilo. Uma excelente pessoa humana, um caráter impoluto, absolutamente perfeito, íntegro, extremamente correto. Bem, primeiro que o Danilo tem visionário, porque ele foi muito pioneiro, né? Esse tema ainda era pouco discutido não só no Brasil, né, como no mundo, e ele já estava envolvido, né? Quando o Danilo faleceu, eu fiquei pensando como é que a gente vai tocar esses debates sem ele, né? Porque ele é uma peça tão essencial, uma engrenagem tão crucial de todos os debates que circulam na internet no Brasil. O Danilo foi um dos maiores intelectuais, pelo menos em âmbito jurídico, das últimas décadas do Brasil, justamente porque ele criou basicamente uma disciplina nova, né? Proteção de dados. Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, intelectual, pesquisador a trabalhar com proteção de dados. Conheci o Danilo Doneda na época em que eu ingressei no mestrado na UERJ. Nós fomos contemporâneos durante o período de 99 até 2002, mais ou menos. O Danilo tinha acabado de defender a dissertação dele de mestrado, em 98, e na época ele escreveu sobre um tema que era super inovador, que era a privacidade e e-mail. Quer dizer, o e-mail pessoal, né, no Brasil devia ter 4, 5 anos no máximo de uso, e o Danilo já estava inovando, fazendo uma pesquisa sobre a proteção da privacidade dos conteúdos de e-mail. Então, em 2012 ele conseguiu uma bolsa e a gente foi para a Itália, para a Universidade de Camerino, e lá ele fez o doutorado sanduíche dele, né, na Escola de Especialização em Direito Civil. E nesse período, ele conheceu, então, né, todos os professores que ele conheceu ali em Camerino, ele conheceu o professor Rodotà, que já tinha sido deputado e naquele momento tinha sido eleito presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados, italiana. Ele ficou, então, esse período trabalhando ali com o Rodotà em Montecitorio, onde ficava a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então ele viu na prática como a agência funcionava, então isso abriu uma perspectiva enorme para ele. Nós tivemos na abertura da NET Mundial conversas depois com o Stefano Rodotà, e teve um documento que o próprio Rodotà escreveu sobre, digamos, princípios de jurisdição para a internet, garantir a independência na área da internet, em que ele cita essas conversas na época do Marco Civil e cita o Marco Civil como uma grande ferramenta na área. Danilo trabalhou nisso também, apoiou a legislação brasileira na área e ele ajudou bastante nessa parte de legislação brasileira na internet, que é considerada modelo lá fora. Não só o pioneirismo, mas como uma pessoa absolutamente brilhante no tema, com um estudo absolutamente profundo, sempre foi uma referência, e também a relação dele com todos os outros autores, professores em âmbito internacional, né? Muito respeitado internacionalmente, então ele fazia a ponte do Brasil com o mundo neste tema também. Danilo Doneda sempre foi um cara que fazia o debate no Brasil sintonizado com os debates que aconteciam mundo afora. Nós começamos a desenvolver no CGI-BR o que nós chamamos de princípios de uso da internet. E o Danilo Doneda, mais uma vez, com a sua gentileza e com a sua participação, foi a pessoa-chave que nos ajudou a colocar isso no papel. Nós elaboramos esse decálogo, 10 princípios que acabaram virando o Marco Civil da internet. E ele foi a pessoa-chave nessa elaboração, transformando as ideias naquilo que hoje chamamos de Marco Civil da internet.
O Danilo Doneda, ele era um construtor de pontes. Ele partia da academia, mas tinha um diálogo muito forte com a sociedade civil. Ele partia da academia, mas tinha uma capacidade de construção comum muito grande com a indústria, com os mercados. Ele partia da academia, mas sempre mantinha uma relação com instituições políticas e com o parlamento. E ele tinha essa rede de relacionamento que era gigantesca, porque não havia quem não conhecesse o Danilo Doneda. E isso eu vi tanto no Brasil como também no exterior. Algumas vezes a gente foi à mesma conferência internacional e todo mundo fazia referência ao Danilo. Inclusive, quando eu dizia que era amiga do Danilo, isso me dava pontos, sabe? As pessoas ficavam... De repente, eu tinha um voto de confiança adicional por conta do relacionamento que eu tinha com o Danilo. Com as revelações do Snowden, veio muito mais evidente a necessidade de criar uma lei brasileira de proteção de dados. E aí foi começada essa segunda consulta, que ele também, de novo, articulou quando trabalhou como consultor no Ministério da Justiça. Ele claramente pode ser definido como o pai da LGPD, né? Ele também nos ajudou a elaborar, trabalhando como consultor, primeiro lá no Ministério da Justiça, algumas ideias, conversando com a comunidade, depois conversando conosco. Quando apresentaram a ideia, ele já tinha, de certa forma, uma proposta de uma autoridade nacional de proteção de dados. Ele levou mais tempo para transformar e ser implementada, mas acabou virando realidade também, graças à cooperação dele. Ele tinha um senso de humor muito fino, muito refinado. E às vezes as pessoas que não estavam acostumadas com aquele senso de humor se perdiam um pouco na ironia, no sarcasmo. Era muito legal sentar para conversar com o Danilo sobre qualquer assunto. Ele sempre foi uma pessoa muito interessado no outro. O Danilo não era um palhaço quando ele entrava no ambiente. Ele tinha sempre um ar muito sério e isso era sempre quebrado quando discretamente ele fazia uma piada muito venenosa, né? Uma piada muito inteligente e muito esperta e pontual, sem que as outras pessoas percebessem que ele estava te contando aquela piada por uma mensagem instantânea de Telegram, WhatsApp, mas de um jeito assim que você sentia uma cumplicidade ali. E você também se surpreendia porque ele tinha um lado família, né? Vez ou outra você percebia que ele, não posso porque a minha filha, minha esposa, meu filho. Então, ele sempre também trazia esse aspecto de ser uma pessoa humanizada, de ter preocupações que não era de um técnico desligado de uma realidade individual. Eu conheci Danilo em 1998, num bloco de carnaval no Rio de Janeiro, em Ipanema. Ele estava no Rio de Janeiro fazendo mestrado e eu estava iniciando minha carreira de jornalista no Jornal do Brasil. E era o bloco Simpatia Quase Amor. E eu vi o Danilo parado em uma esquina. Ele tava com uma cara de turista perdido, né? Aí eu me aproximei dele, fiquei preocupada, assim, ele tava com aqueles olhos perdidos e eu perguntei pra ele: oi, tudo bem? Você tá perdido? E aí ele me deu essa resposta que pra mim, assim, significa muito do que era o Danilo. Ele respondeu: completamente. Eu achei aquilo tão poético, tão inusitado, tão divertido, né? Apaixonei ali na hora. E aí, dessa paixão, né, de carnaval, lá em 1998, foram 25 anos juntos, a gente teve esses 3 filhos, né, que é a Dora, o Adriano e a Eleonora. Ele adorava assistir Fórmula 1, sempre que tinha Fórmula 1, ele ficava o tempo todo assistindo. E ele fez eu e a Dora também acompanharmos Fórmula 1. Tentou comigo também, não pegou muito bem. Eu sou pior que ele. Ele assistia com 3 telas, eu assisto com 4, então assim, eu fiquei pior que ele. Ele ficava me mandando o dia inteiro, ele tava em qualquer lugar, ele ficava me mandando piada de Fórmula 1. Acho que a coisa que eu mais tenho na minha conversa com ele é piada de Fórmula 1. Lembro que às vezes ele tava, sei lá, numa reunião, algum evento, qualquer coisa, daí ele mandava pra mim uma foto da tela do computador dele, no cantinho ele tava vendo uma corrida, assim. Ele tava fazendo um negócio seríssimo, assim, mas ele tinha corrida bem pertinho, assim, ele tava assistindo. No meu último aniversário, ele até me deu um presentinho, mas que ele queria mesmo me dar uma bicicleta. Eu sempre tive meio preguiça de andar de bicicleta, então eu acabei enrolando pra ver se ele tinha alguma outra ideia, sei lá, que eu não tava querendo a bicicleta, não. Daí, até pouco tempo antes da morte dele, ele
Eu tava falando que eu queria bicicleta, eu queria tentar de novo, queria sair com meus amigos de bicicleta, e ele me disse que andar de bicicleta com os amigos é um dos negócios mais legais da vida. E agora eu tô saindo todo dia de bicicleta, todo dia mesmo, pra passar horas, às vezes 3, 4, andando com meus amigos de bicicleta. No tênis e na equitação, meu pai conseguiu assistir as primeiras 2 competições. Nenhuma eu ganhei, mas assim, ele assistiu. Ele adorava tocar violão, inclusive no domingo ele sempre tocava violão, a gente tinha que ficar cantando com ele. E daí eu já tentei piano, violino, mas o único que eu realmente gostei de tocar mais foi o violão. No domingo em que ele morreu, eu levei o violão e toquei pra ele, violão no hospital. Eu toquei trevo, asa branca e tem bala. Queria muito agradecer a todas as pessoas que fizeram ele entender nos últimos dias de vida dele o quanto ele era importante e o quanto o trabalho dele foi relevante. O Danilo era uma pessoa muito reservada, a vida privada dele ele guardava com muito carinho, mas ele gostava muito de reconhecimento. O Danilo tinha um lado dele assim que precisava muito de sentir esse reconhecimento, então foi muito importante para ele antes de partir. Ele recebeu isso, todos os amigos se mobilizaram, chegaram mensagens, chegaram vídeos, chegaram áudios, e eu ficava às vezes a tarde toda lendo para ele, passando para ele tudo isso, e foi muito importante para ele saber que no que ele se dedicou a vida dele toda se tornou uma coisa relevante, e eu acho que isso ajudou muito ele a partir em paz, muito. E demandas regulatórias, né? Quem que trabalha com políticas públicas sabe muito bem, não é que a gente consegue prever muito bem quando aparecem, elas surgem quando tem que surgir, né? Como sempre repito, né? O Roberto Bobbio falava que os direitos nascem quando são necessários. Talvez estejamos no limiar agora de um momento em que há necessidade dessa regulamentação.